Olá, sejam bem-vindos ao painel Necessidade Crítica de Visibilidade em Tempo Real. Eu sou Paulo Veloso, sou diretor de segurança na Splunk para toda a América Latina, Sudeste dos Estados Unidos. Obrigado aí pelo convite de estar aqui nesse painel com vocês. Junto comigo aqui hoje para debater o tema está o Thiago Ian, que é gerente de cibersegurança do Serpro, e o Rodrigo Jorge, que é o CISO da Newell. Bom dia para vocês. Bom dia, tudo bem, Paulo? Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom, quando me chamaram para esse tema, eu falei assim, grande parte do que a gente faz na Splunk é justamente isso, né? Trazer essa possibilidade de visibilidade em tempo real de dados. E a gente tem visto que nessa era de dados, né, principalmente onde a gente sai de momentos de necessidade de negócio, onde há algum tempo atrás a gente falava em minutos, horas para segundos, né? Então a gente tem necessidades de negócio hoje diferentes. Então, por exemplo, o Brasil é bem avançado em algumas partes, como a parte financeira. Então você vê Pix, que as coisas são segundos, né? E você tem que trabalhar a segurança dessas transações de maneira bem rápida. E a gente passando vi do ano passado, por exemplo, uma das coisas que o COVID trouxe para a gente foi em relação a essa transformação digital, né? Se ainda alguns negócios não entendiam que eles precisavam ter a transformação digital, eles entenderam bastante o ano passado, né? E isso proporciona que abriu uma demanda também de visibilidade, monitoramento de segurança muito grande, né? E muitas vezes essa demanda supera a capacidade de operação dos times, né, de segurança. Então a gente viu que a parte de segurança, a operação de segurança, acaba sendo transacionada dentro do ambiente onde deixou de existir produtos ou soluções que são isoladas e com finalidades únicas para se tornarem plataformas de dados com funções de segurança, né? Então hoje, em vez de usar produtos pontuais ou necessidades pontuais, o grande ganho em escala em relação à necessidade de, olha, eu vou olhar muito mais do que uma única visão de um produto, mas sim uma visão de todos os meus dados correlacionados e enriquecidos com aquilo que eu preciso para a necessidade do meu negócio. Então, dentro desse novo cenário, Thiago e Rodrigo, vocês veem que esse realmente é onde o mercado está indo, ou seja, efetivamente esse o caminho para chegar na visibilidade de dados em tempo real? Fica à vontade, Rodrigo, pode iniciar aí por nós. Quem tem mais dados aqui, a Newell é o Serpro dentro do sistema, hein, Thiago? Certamente é o Serpro, né? O tamanho absurdo, né, de ambiente, talvez, né? Mas é isso mesmo, Paulo, e acho que trazendo alguns pontos do que você colocou, né? À medida que você tem muito mais dispositivos conectados, transações online nas empresas acontecendo, empresas com colaboradores remotos, né, a quantidade de transações de compra e venda aumentaram absurdamente pela internet. Tudo isso traz uma necessidade maior de monitoramento e para tanto identificação de uma ameaça em tempo real, ou seja, de um ataque que está acontecendo, como também prevenção de algo que possa acontecer no futuro, se de repente você encontrar alguma coisa estranha, quanto voltar no tempo para encontrar algo que não deveria ter acontecido, ou que aconteceu e que é preciso ser investigado ou analisado. Então, toda essa realidade hoje, ela traz, de fato, uma necessidade absurda de otimização e utilização melhor desses dados. E aquilo que antigamente se tratava, a gente falava muito em correlacionador de log, quem nunca subiu um syslog da vida, um servidor, né? E de repente você está levando os dados, os logs, para sistemas de Big Data, sistemas de BI, que permitem trabalhar isso de uma forma totalmente diferente do que a gente fazia há não muito tempo atrás, eu creio, né? E somado a isso, esses últimos grandes eventos também de incidentes de segurança, né? O ransomware acabou tomando os holofotes aí. A gente sabe que tanto as variantes quanto os outros tipos de ataques também são tão fortes quanto, ou são tão perigosos quanto, mas é óbvio que, por óbvio, o ransomware tomou a mídia nos últimos tempos, né?
e a gente vê aí agora, né, os ransomware com cashback, né? A ideia de subverter funcionários para que algo seja executado. Eu estou chamando de ransomware com cashback, né? Deve ter um nome científico, mas isso é bem complicado. E a visibilidade em tempo real, ela passa a ser necessária não só para invasores, quanto para insiders, né? Então, essa situação do que está acontecendo na tua rede, no teu perímetro, que não é bem rede, né? Rede ficou para trás, né? Hoje tu tem um perímetro que não é só mais a tua rede, né? O home office se transformou, mudou o conceito de perímetro, né? Então, se o que está acontecendo no teu perímetro ou na borda que se comunica com o teu perímetro é algo que precisa ser visto, né? Seja por um atacante ou por um atacante interno, que infelizmente, são cenários vistos aí hoje, né, no mercado, vamos chamar assim. Então, isso com certeza é uma necessidade, é algo que precisamos alcançar. Mas aí a gente vai desenvolver o tema durante o painel aí. Mas você acha que é possível alcançar essa visibilidade? Eu queria pegar nesse ponto, Thiago, porque justamente a gente conversou isso antes, né, para a gente falar desse painel, mas, obviamente a gente conversando, cada um tem uma visão em relação a essa visibilidade, como chegar nela, né, e talvez se é possível chegar lá, né, porque grande parte da visibilidade de tempo real também traz o aspecto positivo, né, que é o aspecto de, olha, eu quero ver tudo, eu quero entender tudo que está acontecendo e eu quero entender agora. Né? Ao mesmo tempo, ela traz também desafios. Ok, agora que eu vou entender tudo, como que eu vou lidar com esse tudo? Né? Então, é possível chegar lá em ter essa visibilidade em tempo real? Bom, aí eu vou pegar a palavra rapidinho antes do Rodrigo aqui. Aí a brincadeira que ele fez, o tamanho da quantidade de dados do SERPRO, a quantidade de sistemas que nós administramos. Aí o conceito não é aqui sobre importância, sobre valor de empresa, mas tamanho é relevante quando a gente fala de visibilidade, né? Hoje no SERPRO eu vou falar números macro aqui, que eu não vou ter certeza absoluta, mas algo como pelo menos 3.000 serviços. Dizer que vai ter visibilidade 100% de tudo que ocorre. E serviços ainda estes que podem parar um país, né, Thiago? Diga-se de passagem, né? Dessa lista do 3.000, alguns milhares desses com certeza causariam algum problema estilo dos caminhoneiros, sabe? Quando teve essas paradas assim, porque a gente fala em porto, né? Se um porto parar por situação mecânica ou por situação de software, de sistema, o resultado final é o mesmo, né? É uma catástrofe, né? Mas, então assim, eu acho que é algo que todos nós almejamos alcançar, mas realmente dizer que se tem, acho que seria como a gente dizer que essas grandes empresas aí, nem sei se a gente deve ou não falar nomes, mas foram casos públicos e tiveram aí alguns pós-mortem bem feitos, né? As empresas abriram o jogo, explicaram como foi. Então, assim, FireEye, Microsoft, super empresas, aí a gente vai dizer assim, não, esses caras falharam. É muito fácil apontar o dedo depois que aconteceu e dizer que falharam. Provavelmente, naquele momento, eles tinham a melhor visibilidade possível. E aí agora eles entenderam que eles precisam um pouquinho mais. Então, resumindo a resposta, né? Eu vejo que a gente vê muita coisa, e como eu falei no nosso aquecimento aqui, no nosso treino, né? Agora a gente tá no jogo, né? Eu falei, todo dia o nosso time de SOC vê algo a mais. Todo dia a gente acrescenta alguma informação, a gente correlaciona alguma informação a mais, a gente leva uma informação para o lago para ser pesquisada com base no tempo. Então, todo dia a gente aumenta a nossa superfície de visibilidade. Só que todo dia a nossa superfície aumenta. Então, a segurança sempre foi isso, né? Uma parte é enxugar gelo, né? Então, eu acho que com a visibilidade não é diferente. Agora, por óbvio que existem ferramentas que te ajudam a enxugar o gelo muito mais rápido, né? Então, pinga muito menos, né? Então, por óbvio que uma boa equipe, um bom parâmetro de ferramentas, eles te ajudam nessa visibilidade realmente com alguma excelência, né? Legal, a gente, né, falando um pouco do Rodrigo, né, do business de vocês, que é muito focado no dado, né, e tal. Então a gente vê, né, novos comportamentos, por exemplo, em relação à segurança, onde antigamente a gente falava em log, né, eu quero ter o log, eu quero ter o log de XYZ, e eu vou tratando isso de acordo com o período de tempo. Hoje a gente fala em data lake de segurança, né? Hoje a gente fala em ter esses ambientes extremamente focados em dados para não só
fazer lá o tratamento inicial, mas fazer pesquisa, hunting, investigação. Uma das coisas que o Thiago colocou muito forte, que eu concordo muito, cara, aconteceu, mas tanto quanto monitoramento, também a importância da investigação, né? A importância de ter o dado para você saber exatamente qual foi a causa raiz e efetivamente tomar uma ação de prevenção no futuro, né? Então, assim, na sua visão, Rodrigo, você que vem muito desse mercado de dados, né, e é um dos business de vocês, a parte de BI e tal, como que você vê essa nova postura, né, de ter esses ambientes focados em dados e ter essa visibilidade focada nisso? Paulo, isso traz 2 pontos aqui que eu acho que seriam legal a gente pensar juntos, né? O primeiro ponto, eu quero voltar num caso que teve há uns bons anos atrás. Vocês se lembram do primeiro sequestro online, que não era bem um ransomware, porque não havia criptografia nenhuma de dados, mas uma vez aquela empresa British Airways, ela parou de vender passagens porque alguém programou uma botnet para ficar acessando o site de venda de passagens online e reservas e consumir todos os recursos que haviam disponíveis naquele site, tentando fazer reservas, novas reservas, cancelar as reservas, com uma botnet que, se eu não me engano, eram 6.000 computadores aí espalhados, né, pelo globo, acessando ao mesmo tempo. Com isso, o que aconteceu? A British Airways ficou indisponível e eles deixaram de vender passagens para quem realmente precisava comprar, quem precisava remarcar uma passagem, fazer um check-in, enfim. Eles foram sequestrados, aí o CEO, tal, eu não me recordo exatamente quem, mas vamos supor que o CEO deles recebeu um e-mail: olha, nós estamos com sequestro na sua rede e você precisa nos pagar, sei lá, tantos mil libras esterlinas para nós liberarmos você do sequestro, né? Imaginem um cenário como este, onde você, com um painel de Big Data, recebendo dados de todas as conexões que chegam e podendo, naquele momento, no primeiro momento, entender que isso é atípico. Como é que você vai entender que isso é atípico? Porque vem de IPs diferentes, fazendo reservas diferentes, né? E poder gerar uma ação mitigatória ali, instantânea, rápida e que vai proteger de uma possível um sequestro por negação de serviço, que foi exatamente o que aconteceu ali, né? Um painel como você mencionou, e aí trazendo para esse ponto que o Thiago comentou, realmente poderia ajudar a mitigar e poderia ser uma solução para um caso como esse. Mas, para se ter um painel que pudesse agir de forma eficaz, né, ao meu ver, realmente é necessário ter um histórico muito grande de acessos. Então, você precisa ir somando todos os tipos de acesso, de comportamento dos seus clientes comuns, para poder entender que quando vem um robô, aquele robô ele não é um usuário comum. E como é que você vai conseguir entender isso e gerar o conhecimento? A partir da guarda de comportamento de bastante tempo. Então, se a gente quiser hoje, por exemplo, o Cérebro quiser hoje pegar um sistema, ou a Nelway, vamos fazer uma proteção contra robô. A primeira coisa para fazer uma proteção contra uma ameaça qualquer, vamos supor, seria o quê? Vamos ver quais são os meus limites, o que seria um comportamento humano, o que seria um comportamento não humano, vamos dizer assim, um comportamento de ameaça, né? Depois disso, eu preciso, então, a partir daí, conseguir olhar o meu histórico numa janela, sei lá, de 6 meses, um mês, uma semana, e saber se isso que eu estou pensando corresponde ao que realmente é na prática. Então, esse é o primeiro ponto da guarda absurda e ela de forma organizada. E o segundo, trazendo para o que você comentou, depois que houve o incidente, eu preciso voltar no tempo e tentar entender a origem. E aí, quando você vai para os vazamentos, esses ransomwares, essas questões todas grandes que têm acontecido hoje, é importante saber a origem. Se foi uma máquina, se foi um phishing, de onde saiu isso? Essa base foi vazada por uma sabotagem. Alguém pode sabotar internamente, pegar uma base de qualquer empresa e colocar na web
de alguma forma. Como é que você vai saber isso? Voltando, né, no seu data lake, que você vai precisar armazenar, pegar dados do acesso à internet, do acesso à base de dados, do acesso ao sistema. São vários dados que você vai precisar utilizar para poder chegar a alguma conclusão. Então, o assunto é exatamente esse, Paulo. A plataforma, voltando lá na primeira palavra, né, que você fez na pergunta, a realidade é essa. Não existe mais hoje servidor de log ou servidor, ou um CIEM, como a gente falava antigamente, um correlacionador de logs. Não, você tem que partir para o Data Lake, para a plataforma de inteligência de segurança a partir de Big Data, a partir de BI, a partir da ciência que se quiser utilizar, né? A gente utiliza na Neoway, por exemplo, só para finalizar, tem o pessoal que é muito bom numa área chamada Deep Learning, né? Eu não conhecia Deep Learning, eu conhecia Machine Learning, e aí você evoluiu lá, que é o pessoal até de Brasília aí, Ian, o pessoal de uma empresa que nós adquirimos em um determinado momento e faz hoje a nossa parte de Legal Labs, né? Legal Analysis. Aí eu descobri que não existe mais mais placa de vídeo, né, para os computadores comuns das nossas casas, porque o cara compra para minerar Bitcoin ou para fazer Deep Learning, que é inteligência, aprendizado de máquina altamente. Mas baseado em quê? Massas de dados que são obtidas e analisadas e entendidas. Então, faz total sentido, Paulo. É isso aí. Eu concordo. Nesse mesmo caminho aí, né? Legal. Nesse mesmo caminho, né, que a gente tem visto, e obviamente eu até comentei com vocês, eu gosto muito de estar, às vezes, do lado de cá do banco, né, eu já tive do lado de cliente, como agora do lado de provedor, mas que a gente vê muito em relação a que cada negócio tem a sua especificidade. Né? Se o Serpro, a Neoway, qualquer outra empresa, cada um tem a sua especificidade e as necessidades às vezes são comuns, mas ao mesmo tempo diferentes, né? Uma das coisas que a gente viu e a gente comentou bastante, né? E eu acho que é uma das grandes dificuldades, a gente existe sim um gap no mercado, né? Principalmente em relação a pessoas, né? Acho que a tecnologia está aí, a tecnologia tem evoluído, né? Mas acho que existe um gap muito grande entre conhecimento, pessoas e processos, né? E o Thiago até comentou bastante sobre isso, e eu gostaria de trazer nesse ponto agora um pouco dessa discussão, porque uma das dificuldades de trazer essa visibilidade, a gente atingir essa visibilidade, igual o Thiago falou, a questão de proporção, né? É muito mais fácil uma empresa menor com 15 sistemas do que uma empresa com 6 mil, né? Mas vamos supor que a gente chegue nessa visibilidade, ela também traz alguns desafios, né? Ela também traz desafios de proporcionalidade, de capacidade de detecção e, obviamente, de resposta a uma quantidade grande de coisas que vão aparecer normalmente, né? E quanto maior você é, maior o alvo nas suas costas, né? Então, assim, muito se fala disso hoje, né, Thiago? Como você lida com isso especificamente? Porque, de novo, essa visibilidade em tempo real vai trazer esse desafio e no final de tudo vai ter que ter lá um humano trabalhando em cima disso, né? Por mais que o ferramental, por mais que a tecnologia vai ajudar ele no meio do caminho, mas hoje em dia eu ainda sou um grande fã da inteligência humana para fazer isso acontecer, porque do outro lado geralmente é isso que também está existindo. Paulo, eu penso muito, como tu falou agora nesse final da tua frase, eu realmente valorizo ou tento valorizar ao máximo pessoas. Um assunto que ele é uma balança difícil, né? E quando a gente fala, muitos fornecedores vão para a linha do que o que importa é ferramenta. Porque também é o viés deles vender ferramentas, isso faz parte do jogo. Claro, né? Mas por outro, aí os acadêmicos vão dizer que sempre pessoas são mais importantes e que as pessoas fazem coisas que as máquinas não fazem. Mas eu realmente tento ser o mais equilibrado possível, mas eu sou fã ainda de um bom treinamento, de uma boa equipe, de uma boa experiência, né? Hoje, sendo uma empresa pública, nós conseguimos segurar os funcionários melhor hoje, né? O Serpro não é super salários, o Serpro não é essas empresas, nada assim, não é diferente muito do padrão de mercado, mas a gente consegue segurar um pouquinho as pessoas. Eu vejo no mercado privado uma disputa muito mais complexa, né? Também não vou citar nomes aqui, mas eu sei de briga entre bancos, digital e os bancões, né?
Eu sei de briga de os caras lá o nível do C-Level entrar na briga dizendo assim, ó, se tu puxar mais um daqui, a gente vai ter que conversar mais de perto. Por quê? Porque esses caras, acho que é o Rodrigo que comentou isso, né, Rodrigo? Tu ofereceu que vem outro assim, quanto é que tu ganha? Não, te dou 50% a mais, vem. Por quê? Porque formar pessoas de segurança, a gente discutiu isso agora há pouco, né? Todo mundo que sai da faculdade fez uma cadeira de segurança. E aí esses caras, eles saem se achando especialistas em segurança. Hoje isso é o que a gente vê no mercado. O mercado inflado, todo mundo acha que sabe tudo, né? Enquanto que... Só fazer um parênteses, eu recebi hoje um banner aqui de um curso para engenheiro de privacidade de dados em 20 horas, cara. É isso, dá até CREA. O cara se forma nisso. Pois essas situações, eu não sou contra o treinamento, mas pregue ele de um jeito correto, faça aqui uma extensão, uma melhoria, uma capacitação, né? Agora, dizer que o cara fez uma pós em segurança, ele é o super especialista. Ou dizer que porque ele tem uma certificação, ele é um super especialista. Não, se tu tem 10 certificações, talvez tu já percorreu mais tempo de caminhada mesmo. Mas, né, então, formar pessoas, primeiro, é difícil porque tu manter um cara motivado enxugando gelo não é fácil. Vocês sabem disso. Segurança todo dia, a gente sempre fala, né, o hacker, ele precisa acertar só uma vez. E o pessoal da segurança precisa acertar todo dia. Não é tão justo, mas faz parte, né? Então tem muita gente também que se desmotiva. Ponto positivo no momento é que pelo menos as recompensas, elas são boas. O mercado de trabalho para a segurança da informação hoje é um bom mercado. Imagino que vai durar para muito tempo, mas hoje ele é um bom mercado, né? Então, assim, eu espero que sim. Eu vejo que formar pessoas, além de difícil, encontrar pessoas motivadas, né? Eu passei por algo desse tipo quando a gente montou o nosso time de pentest, teste de invasão. E assim, montar um time de teste de invasão é um pessoal com outra cabeça. Porque o pentester, ele não pode ser o cara que desiste fácil. Mas tu sai na rua, tu é persistente? Sou. Todo mundo é persistente. Mas, cara, ficar persistente de ficar o dia todo em cima de uma linha de código porque tu acha que tem algo errado, isso é ser pentester. É ficar ali o dia todo e em 90% do tempo tu perdeu tempo. Pentester é isso. Então tu motivar pessoas nesse sentido e formar pessoas nesse sentido, é difícil conseguir as pessoas. Depois leva tempo e custa dinheiro. Os treinamentos, boa parte dos treinamentos hoje nacionais atendem pouco. Você precisa de treinamentos, né, internacionais. E isso é caro, para o brasileiro isso é caro. Então, para as pequenas e médias empresas, eu entendo que isso é um desafio maior ainda. É um desafio para o Serpro, sim, é um desafio para as empresas grandes também, mas com certeza, quanto menor você é, mais desafiante é. Formar pessoas é difícil. E aí, depois que você formou pessoas, você precisa comprar boas ferramentas, que são o quê? Caras. Na essência, elas são caras, não adianta. As ferramentas de visibilidade hoje, que é o nosso tema do painel aqui hoje, elas são caras, porque elas passam por machine learning, elas passam por big data, elas passam por assuntos do momento e junto com uma grande massa de dados. E na média você cobra por throughput, por dado processado ou algo do tipo. E todo dia é mais dado para processar. Então, junta essas duas coisas, você tem um desafio muito grande. Pessoas e ferramentas, né? Uma das métricas que a gente vê, né, você falou em desafio de pessoas e ferramentas, e juntando esses dois, né, obviamente o SOX funciona com essas duas coisas, né, e mais o terceiro lado que é o processo, mas você vê que hoje você tem algumas métricas de mercado que aí passam por tudo isso que você comentou, que é a parte de detecção, a parte de resposta, né, que é um mercado um pouco, aquilo que você falou, manter a motivação e estar certo toda hora, né. Então a gente vê essa necessidade de monitoramento crítico que vem com a visibilidade, né, e a gente vê a necessidade de melhorar essas métricas, ou seja, eu vou chegar a ter uma visibilidade, eu vou ter todas as minhas informações, mas como que eu vou detectar? Né? Como que eu vou realmente responder a esse incidente? Né? Então, como que vocês acham, né, você e o Rodrigo, em relação a como melhorar isso e como efetivamente ser mais efetivo nessa parte? Porque, agora eu tenho a visibilidade, então como que eu vou detectar aquilo que eu preciso, como que eu vou responder aquilo que é necessário, né? E junto com isso, aquele fator de que a gente nunca tem quantidade de pessoas suficiente. Né? A gente sempre está atrás de pessoas e todo mundo... Eu desconheço uma empresa que fala, cara, eu tenho gente suficiente, eu estou bem. Né? Ou então eu tenho qualificação que eu necessito e estou bem. Né?
Posso falar, Thiago, rapidinho, só iniciar e depois você complementa aí. Porque eu acho que a resposta, ela está no que a gente já veio conversando aqui, né? Realmente, primeiro, quem vai pensar em criar um data lake, como modelar, são pessoas, certo? Quem vai programar depois a ferramenta, qualquer uma que seja, são pessoas. E pessoas comprometidas, pessoas motivadas, né? São pessoas que vão se engajar com aquele processo, vão se engajar com o assunto, e aí pegando o gancho, né, que o Thiago falou, por exemplo, um pentester. O pentester é aquele cara que eles têm que estar motivado o tempo inteiro. Né? Ele tem que se aprofundar o tempo inteiro. Se o cara parar e não estudar e não se aprofundar, não adianta. Você pode pagar o maior curso do mundo, dar as melhores ferramentas e não vai funcionar, né? Não vai chegar lá do outro lado. E aí, nesse caso, essas plataformas que realmente existem e têm chegado para disponíveis, primeiro, elas são bem caras, porque pessoas são caras, né? Mão de obra é cara. Você traz uma plataforma para resolver problema que vai você vai colocar assim, vai tirar de 10 pessoas, você vai deixar 2 trabalhando com uma plataforma, ela vai te tirar um custo, vai te trazer o benefício de repente ter uma detecção mais rápida, mas ainda assim tem que ter aquele cara operando, né? Se o cara que está operando ali, que está de olho, que não conhece o business da empresa, não sabe o que é que ele está procurando, o que é que ele precisa proteger, será que vai ter o resultado necessário? Então, assim, a plataforma, ela existe, é uma realidade, ao meu ver, né? Acho que todos nós vamos cada vez mais migrar para esse tipo de plataforma de segurança, mas as pessoas precisam entender sobre isso. E acho que um ponto crítico, e aí eu acho que até o moderador é você, mas a gente falou um pouquinho isso no começo ali, Paulo, e eu acho que eu queria que o Thiago falasse um pouco disso para talvez complementar o que ele já tem, mas falar essa questão do negócio, né? Do risco associado ao negócio. Ou seja, eu estou monitorando, estou com uma plataforma, monitorando o quê? Protegendo contra que ameaça? Contra quem? É muito comum chegar, às vezes, o cara de segurança, eu vou ser sincero, mas a empresa que você trabalha faz o quê? Ela vende especificamente o quê? O que é crítico para ela? E os caras não sabem responder direito. Tá? O cara sabe olhar o log do SOC, ele sabe olhar um incidente, mas ele não sabe o que ele está protegendo. E aí, se você juntar as pessoas que realmente entendem o que eles estão fazendo ali, o porquê e o para quê, com as ferramentas, e aí, todas essas que nós falamos, aí sim eu acho que a gente cada vez vai aumentar aquilo que a segurança pode entregar para o mercado, para as organizações em geral. Tá? Na minha visão, para que isso possa funcionar. Nesse assunto a gente comentou um pouco antes, né? Com risco. Assim, a literatura ensinou isso para a gente desde que a gente começou a estudar segurança. Análise de risco, gap analysis, tudo esses terminhos bonitos, né? Mas, na média, o que a gente vê no mercado, e eu percebo isso, tá? Eu usei esse termo antes, pode ser um termo errado, mas as pessoas tratam risco com feeling, e não com teoria, e não com estudo, e não com métricas, né? Isso aqui é muito crítico para mim, não pode ficar parado, então o risco é alto. O que não pode ficar parado? É tudo que não pode ficar parado? O que tem que voltar primeiro? Se acontecer uma situação, o que tu precisa salvar primeiro? Os ransomware, que nós falamos agora rapidinho no começo, né? Eles evoluíram tanto que num determinado momento o objetivo era realmente o resgate com a criptografia. Os mais novos agora, inclusive o da Sentry, que nós vimos aí, estou falando de casos públicos, então acho que não tem nada de problema nisso, né? Mais que isso, ele é resgate e extorsão, porque os caras criptografaram dados e levaram para fora também, roubaram dados. Então assim, tu tem backup? Beleza, mas então vou jogar na internet aqui. Então eu vou te extorquir também. Não é só resgate mais. Então os caras estão achando jeitos de monetizar as coisas, e aí eu te pergunto, o teu plano de continuidade de negócio está prevendo isso? Porque acho que a maioria não estava prevendo extorsão, estava prevendo resgate já, que trata com backup, trata com geograficamente, os dados geograficamente, né, copiados em vários lugares, etc e tal. Mas será que agora você está preparado para extorsão também? Não sei, talvez você tenha que estudar mais sobre isso no teu plano de continuidade de negócio. Então, eu vejo
risco ainda sendo tratado muito no feeling. A teoria nos ensinou que é bom, a teoria não diz como é que é certo, mas aí vai para o que você falou. Quando eu vou fazer o que é certo, o cara ainda não classificou o dado, o cara ainda não sabe exatamente sobre minutos, horas que ele precisa de um sistema, ele não tem todas as informações e as métricas para se definir risco. Aí ele define no feeling, porque é mais fácil, é mais rápido e gera aquela mesma matriz bonita que todo mundo quer ver, de risco, né, e probabilidade, ameaça. Aquilo é fácil de fazer, mas será que... Aí o Paulo até comentou, né, Paulo? Tem as ferramentas que já montam tudo para ti. Aquelas ferramentas montam um monte de coisa que é padrão de mercado, mas não é a realidade da tua empresa. Sim. Aquilo não risco é pessoal. O teu mapa de risco. Exatamente. O risco é pessoal. Então aquilo é feeling. Só é um feeling baseado em estatística. O que as empresas fazem de forma automatizada é risco? Mas é baseado em estatística. Não é o teu caso, não é necessariamente o teu fundamento. E aí, na média, as pessoas não executam algumas atividades básicas, pré-risco, pré-avaliação de risco. Eu acho que esse que é o difícil. O que eu vejo bem, e aí é um tema que eu sou bem apaixonado, né, e por isso que eu vou deixar um pouco no moderador, vou comentar um pouquinho aqui, mas o que eu vejo é que cada vez mais as pessoas estão entrando naquela questão, ok, eu quero ter a visibilidade, esse é o meu oásis, né, eu quero ver tudo, mas o que você faz com esse tudo? Entendeu? Eu acho que o grande problema das pessoas e do mercado em si, e olha que eu sou fornecedor do tudo, né? Mas o grande questão é o que eu vou fazer com isso? O que efetivamente, como que eu vou tratar isso de forma inteligente? Eu tenho um problema de pessoas, então como que eu vou lidar com isso? Né? Tudo bem, eu quero ter a visibilidade total. E eu chego na visibilidade total. E agora? Como que eu vou manter? Como que eu vou tratar isso? Então, acho que a gente tem que ir por um pensamento entre duas coisas que são muito importantes nessa nova era do dado, né, da informação e da necessidade de informação em tempo real, que é o quê? Primeiro, automação. Tem tarefas que são muito repetitivas e são bem conhecidas e processos muito bem estabelecidos. Então, nessa parte, a gente tem que começar a operar um pouco mais de forma automatizada. E aí eu digo isso por casos muito específicos que a gente vê, onde, por exemplo, você sabe que tem tarefas do SOC, 50% delas são muito bem batidas, muito bem estabelecidas, só que aquele cara me custa muito para fazer isso. Então essa análise de ROI em relação a eu preciso automatizar coisas que eu conheço muito bem, e eu preciso ganhar tempo humano e de inteligência humana para efetivamente fazer coisas que são de maior valor para mim, como busca, como investigação proativa, né, como threat hunting, igual você comentou, da parte de pentest, ou mesmo da parte de investigação interna. E segundo, essa parte de risco é muito pessoal, entendeu? O risco, cada empresa tem um risco diferente da outra, existe métricas de mercado, sim, mas todo risco é pessoal. Ninguém pode falar, o meu risco é igual ao do outro. Né? O risco da Splunk não é igual ao do SERP, que não é igual ao da Neoway, que não é igual ao da Flipside, que não é igual de ninguém. Então, o que acontece as pessoas têm que entender que eu não tenho mais a capacidade, com os data lakes, com essa necessidade grande de dados que eu tenho hoje, de lidar com tudo. Eu nunca vou chegar na visibilidade se eu não souber lidar com ela. Entendeu? Não adianta eu chegar lá, porque eu não vou saber lidar com ela. Então, a forma que eu lido com isso eu tenho que focar. Eu tenho que criar uma habilidade de segregação de risco, onde, igual você comentou, Thiago, o que é mais importante primeiro? Agora, se isso acontecer, por exemplo, um PowerShell, um script ou alguma coisa acontecer nesse asset, né, ou nessa identidade, agregado nesse tempo, nesse valor de tempo, eu tenho que olhar isso primeiro. Entendeu? Porque aí sim eu vou usar a minha visibilidade em tempo real, que eu tenho capacidade ou conseguiria chegar lá de forma inteligente. Porque se eu chegar com a mesma cabeça ou com a mesmo tipo de operação que eu vou chegar quando eu tenho uma operação muito menor ou quando eu não atingo essa visibilidade, é onde efetivamente eu tenho que alterar meu comportamento para chegar lá. Porque não adianta falar assim, eu quero ter todos os logs, eu quero ter todos os dados, mas o que você vai fazer com ele e a forma inteligente de lidar com isso é que efetivamente é o pulo do gato. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Eu sou um pouco acalorado em cima disso, mas é efetivamente aonde eu imagino que a gente vai ter um valor agregado muito grande se nós passarmos como comunidade de segurança a entender isso, em valorizar a inteligência humana para o valor para atividades de alta necessidade e aproveitar da tecnologia embarcada com automação, com agregação de risco, que seja ele mesmo que inicial,
e utilizar isso de forma inteligente. Eu passei, Paulo, justo? só um exemplo assim, um exemplo rápido, né? E também não vou citar nomes, Claro. mas eu tive acesso a apoiar algumas empresas, vamos chamar órgãos aí, que passaram por eventos de ransomware no último ano, nos últimos 365 dias aí. E assim, só em termos de apoio, né? Porque por enquanto não foi dando certo, graças a Deus, né? Mas, bom, vamos seguindo. Opa! E assim, é nítido quando a gente chegou para apoiar essas pessoas, vamos chamar assim, que existe um gap, às vezes, de o que fazer primeiro, como reagir bem, como retornar à normalidade. Então, e aí isso eu percebo, no final do dia eu percebo que isso as ferramentas não dão. Isso é experiência. Então, aí você fazer uma boa... trabalhar muito bem aliado pessoas e ferramentas, é óbvio que esse é o caminho. Isso eu sei que eu estou falando. E usar da tecnologia. Óbvia, sim. E usar da tecnologia, né? Eu acho que o que falta... Desculpa, vai lá. Não, pode. Assim, sobre os riscos, né? Vou dar um exemplo de 30 segundos aqui. No CERP nós temos um serviço que a gente publicou para os órgãos puderem consumir aí, reputation.serpro.gov.br. É a nossa base de reputação própria, criada por nós, alimentada por nós, né? Ela tá pública aí, quem quiser acessar, né? E tem muitos órgãos consumindo ela. É legal que a gente vai e a gente pega os IPs que a gente reputou de forma maliciosa, e aí a gente vai em sites de, tipo, os vírus total, e lá esses IPs estão limpos ainda. Isso me mostra que, na média ainda, o nosso atacante é diferente do atacante da privada. Então, para você ver como os riscos eles são distintos. O IP já está sujo para mim, mas para o mercado ele ainda não era um IP sujo. Então, eu vejo que a gente está fazendo algo diferente, que a gente também está fazendo algo a mais. Isso é legal de perceber, sabe? Mas isso usar a incrível, hein? A capacidade de segurança. Puta, demais. É incrível. Porque eu acho que é isso que é o valor. É o valor. Desculpa, Rodrigo. Não, é isso mesmo, Paulo. É isso que eu queria dizer. Essa junção, e para poder fazer isso funcionar desse jeito, são pessoas. É a senioridade, a inteligência humana que vai pegar essa base e que, de repente, você me falando agora, por que eu não posso cruzar com outras bases internas, externas, e a gente ter uma grande base? Enfim, é isso aí que vai fazer e vai proteger como um todo. As pessoas, e aí, trazendo um ponto que acho que vai além da nossa conversa, sairmos de dentro, muitas vezes, das caixas, né? Assim, nossas fechadas, e podermos fazer esses intercâmbios, essas experiências com outros segmentos, outras verticais, outras áreas, e juntos, as pessoas pensando juntos, vão chegar lá numa melhor solução. E a gente chega em resultados, e a gente chega em resultados diferentes. Porque a melhor ferramenta de todas, ferramentas de mercado. Isso. E a melhor ferramenta de todas foi o quê? Alguém que teve um problema, o outro teve a inteligência, pensou, criou, programou e entregou. Mas se o cara não estivesse conhecendo o problema, também não ia pensar e ter a iniciativa de fazer. É isso que eu acho importante. Eu acho que para mim, o que nós, como mercado, se a gente aproveitar da tecnologia que está aí, né, aproveitar dessa capacidade das pessoas de integrar a inteligência por trás disso, né, sim, a gente tem machine learning, sim, a gente tem inteligência artificial, sim, a gente tem agregação, sim, tem um monte de coisas associadas, mas a inteligência de aproveitar essas tecnologias aplicadas de maneira eficiente é o caminho, né? Então a gente fala dessa visibilidade justamente para isso. Assim, eu vou chegar nessa visibilidade, mas o que eu vou fazer com ela, que também é uma parte muito importante. Né? Bom, a gente chegou aqui no final, né, do nosso painel. Eu queria agradecer bastante o Thiago e o Rodrigo, né, por ter esse bate-papo aqui. Eu vou continuar esse bate-papo lá no stand da Splunk também, tá? Convido vocês para estarem lá conosco. Mas a gente vai continuar esse bate-papo lá e, por favor, né, visite o nosso stand. Hoje a gente tem bastante coisas no mercado, a gente tem ajudado bastante a empresa até chegar nessa visibilidade. Então, e eu sou um apaixonado pelo mercado, independente de produto, né? Mas agradeço vocês pelo bate-papo, agradeço pelo convite aí do pessoal do MindDSEC para estar aqui nesse painel e tenham todos um bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Rodrigo e todo mundo de casa. Obrigado, pessoal. Prazer participar com vocês aí. Obrigado, Paulo, Thiago. Parabéns aí, acho que pelos assuntos abordados foram excelentes. Obrigado pelo convite e sucesso aí para todos.
Valeu, gente. Abraço. Tchau.